Joana. Olá, galera do quinto ano, estamos aqui para refletirmos sobre um texto. O texto que está lá em Isaías 64. A nossa aula está baseada nesse texto. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu colocaria esse texto, esse versículo no quadro e ia pedir para cada um interpretar para mim o que entendeu do texto. Mas como a gente não tem aqui esse feedback, estou deixando a aula gravada, eu quero que você venha refletir comigo. Vamos lá. O texto é esse aqui, ó. Nós somos o barro, tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. E se eu estivesse em sala de aula hoje, eu perguntaria para o quarto ano o que você entendeu desse texto. Ficaria ali esperando, eu sei, como sempre, um ou outro, não seriam todos que iam querer participar e falar, mas a gente ia ter uma breve interpretação. Por que Deus falou que nós somos barro? Eu ia perguntar para os meninos, depois ia perguntar para as meninas, esperaria uma boa resposta e depois nós iríamos discutir o assunto. Poxa, Deus me chama de barro. Deus podia me chamar de diamante, de rubi, mas Ele me chama de barro. Exatamente isso. Deus está aqui, a palavra de Deus é assim, tanto do Gênesis até lá em Apocalipse, tudo é uma coisa que liga com outra. E quando você vai ver lá a fórmula do corpo humano, feito do pó da terra, e o barro é o quê? Entendeu? Deus está chamando o ser humano de barro. E obra das mãos dele. Ele pegou o barro um dia, ele fez lá. Vou tentar fazer aqui com essa massinha que eu tenho aqui em casa, só para passar o tempo aqui, para mostrar para vocês o quanto que a tia está pensando nisso, o quanto é interessante. Deus fez lá o homem, né? Colocou lá. Tá muito bonito, né? Seria melhor desenhar na sala de aula. Mas tudo bem. Aqui tá mais ou menos assim. Deus fez o homem, ok. O pó da terra ficou lá. Adão. Pronto. Obra das mãos de Deus. Depois tem toda a história que a gente já comentou em sala de aula, ele deu o fôlego da vida, aquela coisa toda. Mas obra das mãos de Deus, o ser humano foi obra, criatura de Deus. A Bíblia ainda diz que nós somos imagem e semelhança dele. Primeiro, ele formou o homem com o pó da terra. Depois, ele soprou o espírito dele. E lá na frente, Deus chama um profeta, sabe para quê? Para olhar a obra de um oleiro. Sabe por quê? Se ele compara, aqui na Bíblia, lá em Isaías, que nós somos barro na mão dele, ele manda outro profeta e olhar o que o oleiro fazia. O oleiro trabalha com barro. O oleiro bota assim, ó. Depois eu quero que vocês olhem na internet como que é a obra do oleiro. Ele tem uma roda e ali ele vai moldando o barro. E é justamente disso que a tia quer falar. Primeiro Deus fez o homem, o pó da terra. Depois ele sopra o espírito dele. E com o tempo ele molda esse homem com o caráter dele, caráter de Deus. Sabe, com a bondade de Deus, com o amor de Deus. Esse é o sonho de Deus para a humanidade. Que o homem seja a imagem e semelhança dele. Então, quando Deus falou para o profeta assim, olha, vá olhar a obra do oleiro. O profeta vê o trabalho do oleiro. O vaso quebra, o vaso racha, o vaso fica torto e o oleiro vai lá, amassa e faz tudo de novo. Isso é o que Deus faz com a nossa vida. A gente erra, Deus vem, dá uma amassadinha. Que é isso, tia? Deus me amassa? É. Deus dá não, Deus ensina, Deus fala pra gente como deve ir, qual caminho deve seguir, Deus nos direciona, Deus fala com a gente na natureza, Deus fala com a gente o tempo todo, Deus nos ensina a amar o próximo, a cuidar da natureza. Tudo isso é Deus moldando o vaso dele, que é o ser humano. Então o que acontece? Deus ensinou o profeta como ele deveria cuidar da palavra, falar da palavra para o ser humano que de vez em quando racha o vaso, quebra o vaso, entorta o vaso.
Aí ele mostrou através do profeta o cuidado que se deve ter com o ser humano. Olha, é muito interessante isso, sabe por quê? Quando eu vejo o oleiro refazendo um vaso, eu vejo que Deus dá chance para todas as pessoas, as que erram a acertarem, as que pararam a voltarem a caminhar, as que desistiram buscar de volta. Deus, nesse período de pandemia, Ele está fazendo muitas famílias refazerem o vaso, refazerem os sonhos, refazerem os projetos, sabe? É isso que Deus está fazendo. E como? Na nossa olaria. Sabe qual é a olaria? É a nossa casa. Deus está refazendo os vasos dentro de casa. Aquela pedrinha que a gente perdeu, Deus está fazendo a gente colocar no lugar de novo e ajeitar. Aonde se rachou, Deus está fazendo a gente consertar de novo, até que o vaso possa receber tudo aquilo que Deus quer colocar. Tipo aqui o meu vasinho, ó, simplesinho, bonitinho, de massinha, mas recebeu aqui essa plantinha. Cada um tem uma medida certa que Deus dá. Eu não sei qual é a medida que Deus quer dar para mim, para você, porque só Ele sabe e revela. Mas uma coisa eu sei, quando a gente se torna um vaso obediente, como, tia? A palavra está dizendo aqui, né? Que nós precisamos estar nas mãos dele, nas mãos do oleiro, para ele fazer um vaso novo. Isso é ser um vaso obediente. Estar nas mãos de Deus para ser um vaso novo. E se você está aí hoje, assim, pensando, poxa, tia Claudinha está falando tanta coisa de vaso, de oleiro, o que ela quer falar com isso? Eu só quero fazer um resumo de tudo isso. E sabe qual é o resumo? Deixa Deus fazer de você o que Ele quiser. Mas como isso, tia Claudinha? Todos os dias, entregando a sua vida, a sua casa, para um Deus que sabe tudo. E Ele vai moldando e colocando no lugar do jeito que Ele quer. E não adianta esse vasinho querer ser igual a esse vaso, porque cada um é escolhido de um jeito, com a sua forma, e essa forma que é adequada para estar aqui, a outra é adequada para estar ali, essa aqui, e cada uma sempre vai estar no lugar certo para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nos faz brilhar como um vaso, ok? É isso que eu quero que fique no seu coração. Seja um vaso nas mãos do oleiro. Um bom final de semana. Deus abençoe você e toda a sua casa. Beijo.